Olá? Vamos lá. Oh, foi mal. André sempre atrapalhando, ainda bem que vai embora. Tá vendo? É bom que eu vou sair, não vou mais. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais secreto de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Luciano Chalsar, Oi. o Vitor Viana Olá. e o André Barcelos. Oi. Esse programa é primeiro programa de 2019, bem-vindos a 2019, e um programa especial porque nós estamos, infelizmente, nos despedindo do André, que vai deixar de ser um participante regular do podcast. Tem seus próprios motivos, não cabe aqui entrar, não sei que você queira depois. Mas por causa disso a gente vai fazer esse programa sobre um filme do cineasta francês Jean-Claude Brissot, que é um cineasta extremamente caro ao André. A tese de mestrado dele foi sobre o Brissot. E a gente vai falar sobre o Coisas Secretas, que é um filme dele de 2002. Eu vou aqui fazer uma breve sinopse. A Natalie e a Sandrine trabalham num bar de stripper. A Natalie é stripper, a Sandrine é garçonete. Logo no começo do filme elas são demitidas e acabam indo morar juntas. A Natalie mostra pra Sandrine como se abrir sexualmente, de uma maneira própria dela. E elas brincam de exibicionismo nas ruas de Paris. Ela também acaba propondo que elas procurem um trabalho corporativo e começam a usar a sexualidade delas para galgar posições. Elas passam a trabalhar na mesma empresa. Depois de um tempo, a Sandrine começa a se relacionar com o cofundador da empresa, o Delacroix. A Nathalie também tem um caso amoroso, mas ela não quer falar sobre quem é. Eventualmente, a Sandrine manipula o Delacroix para fazer com que a Nathalie trabalhe junto deles, e que acaba culminando num homenagem à Troyes à noite no trabalho, que é flagrado pelo Christopher, que é filho do outro fundador da empresa. Christophe, exatamente. O Christophe, ele chantageia o Delacroix e propõe um plano para as duas garotas. Ele vai se casar com a Sandrine para convencer o pai dele, que está moribundo, a ponto de morrer, que ele é agora um homem sério. E a gente também descobre que o Christopher era o caso que a Natalie estava tendo e que a Natalie acaba se apaixonando por ele e agora está sofrendo imensamente por ter sido rejeitado. O casamento acontece entre o Christopher e a Sandrine e no mesmo dia, no meio de uma festa orgia, falam pro Christopher que o pai dele morreu e deixou tudo para ele. Sim. Ele deixa a Sandrine com um grupo de caras que abusa dela, e depois, quando tá mandando ela embora, a Natalie aparece. Ela finge se suicidar, mas no fim ela saca uma arma, tira no Christophe e mata ela. Mata ele, é. Passam-se alguns anos e a Sandrine ficou com toda a herança do marido por um dia que ela teve. E ela encontra a Natalie na rua, após ter pago a sentença dela na prisão. A Natalie foi presa. Casada com o ex-carcereiro dela e com o filho. As duas se abraçam, se beijam pra nunca mais se encontrarem. Sim. Pois é. E aí, o que vocês acharam? Não sei, acho que seria legal tu tentar falar pra gente por que ele é tão importante pra ti, o que não só o Coisas Secretas, mas o Brissot em geral, assim, o que ele significa pra ti. Tá. Ou por que tu escolheu esse filme também, sei lá. Ah, sim, tá. Acho que é legal não ser muito falso, assim, né? Tipo, dizer que eu resolvi estudar o Brissot no mestrado por tais e tais motivos, assim. Acho que às vezes a gente toma algumas decisões que não tem muito a ver com o objeto que a gente está decidindo estudar, mas tem mais a ver com o momento, assim. Acho que o Brissot estudar o Brissot durante o mestrado foi um pouco disso, assim. Não vou me alongar sobre isso, mas foi um pouco em decorrência de eu ter terminado a graduação no cinema em 2012
ter passado 2013 sem saber muito bem o que fazer, e de 2013 para 2014 o Bruno Andrade me convidou para participar no número da Foco, que teria como principal pauta o cinema do Brissot. E, enfim, eu já tinha visto alguns filmes do Brissot, revi os filmes, a gente estava trabalhando em traduções de textos sobre os filmes e de entrevistas com o Brissot, e, enfim, eu estava meio perdido com relação à minha existência e resolvi tentar estudar esse cineasta que não é exatamente só pela contingência da coisa, é claro que estava me chamando a atenção profundamente, assim, mas eu acho que as coisas que eu ressaltaria no filme hoje, e até a decisão de sugerir, porque eu falei que eu ia sair do podcast e vocês me pediram para sugerir algum filme dele, eu sugeri esse, também não tem um grande motivo, assim. Pelo menos no momento em que eu sugeri esse não tinha um grande motivo, né? Mas, enfim, acho que falar sobre esse filme agora, depois de a gente ter escolhido falar sobre ele, acho que revendo ele é interessante, assim. Acho que o filme é um filme que... Esse filme do Brissot, Coisas Secretas, condensa várias coisas que estão na filmografia dele, assim, questões com relação à vida do trabalho, a vida operária, e o erotismo, principalmente. Eu acho que essas duas coisas em contraposição uma à outra, assim, acho que é isso que está, em alguma medida, em jogo no filme de um modo mais central. Não pensei em sugerir esse filme porque achei que ele fosse a suma da filmografia do Brissot, assim, não tem a ver com isso, né? Mas, não sei, acho que o filme ele consegue condensar vários assuntos caros à filmografia do cineasta, assim. Acho que me interessa mais saber, vocês viram alguns filmes do Brissot, assim, e me interessa também saber um pouco o que vocês acharam do filme em comparação com os outros filmes. Eu sei que alguns de vocês não gostam tanto do Brissot, assim, quanto eu, enfim. Eu vi uns outros 4 filmes dele e, pra mim, eu sempre meio que taxei ele como um cineasta que brinca com o erótico, brinca com o sexual de uma maneira proibida e tal. E vendo esses filmes acabei me revelando, se revelou pra mim ser também muito um discurso do oprimido tentando superar os problemas da vida terrena e encontrar algo mais no prazer, sabe? Sei lá. A parte sexual pode ser chocante para muitas pessoas, mas tem algo mais profundo que ele está tentando dizer nos filmes. Sobre esse eu não sei muito. Tem, sei lá, é mais um jogo para mim o que elas estão fazendo e o que o personagem do Christopher acaba fazendo com elas no fim das contas. Tipo meio que elas tentando vencer, serem femme fatale, sendo uma coisa que usa as armas que elas têm em comum, e aí o jogo vira com elas, com Christopher usando elas no final do filme. Mas tem toda essa questão de o trabalho e como que a gente vence no trabalho e sobe no trabalho. Sim, pois é. Acho que esse filme em particular ele se estrutura de um modo exemplar, assim, né? Essa coisa de contrapor justamente o mundo do trabalho e o mundo do erotismo, né? Que coloca em risco a organização do trabalho, assim. Para mim é um filme sobre a luta pela soberania. São duas garotas, e soberania pensando mesmo na etimologia da palavra como
uma tentativa de ocupar a superioridade. Isso está dado na primeira fala da Sandrine, quando ela está olhando a Nathalie naquele show de strip. Ela fala que gostaria de ter as pessoas aos seus pés. É um desejo de superioridade, assim, né? Então é uma tentativa de galgar essa escala social, assim. E o que está em jogo nessa tentativa, nesse projeto? Elas não podem gozar, elas têm que usar o sexo e não ter prazer, mas elas têm que fingir, porque o gozo, que é a saída de si, ou a perda de si, ou como os franceses chamam de pequena morte, é justamente essa perda de si, a perda do controle da ação, assim, né? Então é isso que está em jogo no filme, que a gente vê na trajetória delas, assim, elas saem de uma posição de oprimidas para tentar, através do desejo sexual que elas vão despertar nos homens dentro desse mundo do trabalho totalmente organizado racionalmente, elas vão colocar uma bomba lá dentro, que é o desejo sexual. Usar o sexo racionalmente também, da maneira delas. Só que tentam usar racionalmente, elas não podem gozar. Gozar é perder o jogo. E daí elas se deparam com esse cara que é o Christophe, que é um grande libertino, que já gozou de todas as formas possíveis e não goza mais. E por isso que ele é o soberano. Sim. Porque ele não se perde mais. E ele faz elas se envolverem, né? E ele joga com elas. Quando ele propõe o casamento para Sandrine, naquela mesa, né, é uma triangulação na mesa. Ele fala para Sandrine o que ela vai ser, ele fala para Nathalie o que ela vai ser. Ele distribui os papéis. Né? Ele é a razão do esquema que vai ser armado, assim. Porque ele não goza. E porque também ele é o topo da cadeia que elas estão escalando da empresa, né? Eu tava pensando nisso, porque tu falou como se ele já tivesse gozado de todos os jeitos e agora ele não goza mais. Mas ele sempre nasceu de uma posição privilegiada, digamos, né? Ele não tem, assim, a gente não acessa pelo menos o momento em que ele para de gozar na libertinagem dele. Assim. Sim, isso a gente diz é a Natalina. A gente tem a noção do trauma dele de infância ali, né? Que é da morte da mãe. Sim. E isso é legal, assim, mas o quanto também não é só ele já estar na posição de dono do mundo, digamos, e de já estar ali é mais fácil se manter ali também, né? Não sei. Eu entendo quando tu diz que há uma oposição entre o trabalho e o sexo, mas quando eu vi o filme eu não senti exatamente essa oposição. O que eu senti mais foi elas acharem o que há de em comum entre as duas coisas, que é o poder, assim, que é tudo uma questão de poder, de chegar no topo, de dominar, de ser quem goza, quem não goza. E de ver que no trabalho o trabalho não é tão diferente quanto uma transa, talvez, assim, né? Tipo, não sei, eu fiquei mais ou menos com isso na cabeça quando eu vi o filme. Eu entendo quando tu fala de botar uma bomba ali dentro, de estar num ambiente meio ascético, meio neutro e tentar desestabilizar isso, mas eu acho que tem esse outro lado também, que é chegar mais claro no que acontece entre as pessoas ali naquele ambiente, assim. Sim, acho que quando eu ressalto essa oposição é pensando mais na escolha delas de quem que vai ser a vítima ali dentro, assim, né? E pensar nesse jogo do interdito, que é o que regula o mundo do trabalho, né? Várias regras para que aquilo funcione. E a transgressão, que é o que coloca aquilo em risco, né? E a vítima que elas escolhem é o Delacroix, que é um cara casado, e é engraçado isso, como o filme nos mostra essas coisas. O filme ele é didático, assim, né? De
a Nathalie, que ela vai trabalhar como, sei lá, secretária dos recursos humanos, ela tem acesso a uma ficha dos funcionários, e daí ela sabe que o Delacroix é um cara que nunca teve casos extraconjugais, assim, por exemplo. É uma ficha extremamente invasiva também. Sim, todos os funcionários, tipo... Não dá pra acreditar que isso existe, assim, né? Funciona ali pra ficção, mas parece meio fora da realidade, assim. Parece extremamente realista, na verdade. Mas tem isso, assim, eu acho que o filme propõe pensar que quanto mais tu se nega o desejo, mais tu tá à mercê de uma explosão do desejo, assim, né? Quando a transgressão se apresenta pra ti como uma possibilidade, tu vive só dentro do interdito, isso se transforma como uma perdição total, tu não consegue lidar com a coisa, né? Tu vai gozar de um modo muito explosivo e tal. E tem o lado oposto, que é o Christophe, que pode gozar a qualquer momento, Sim. mas que já não goza, na verdade. Sim, que é mais forte porque já está dentro desse mundo da transgressão. Ele já tá, é como se tivessem graus de transgressão que tu vai chegando, que tu vai se habituando com a coisa, né? Já não é mais transgressão, aquilo que ele faz com as garotas já não traz mais um sentimento de que tu tá atravessando, excedendo um certo conjunto de regras que compõem aquela tua subjetividade em que tu se sustenta e tal. Não, o Christophe ele já tá em outro nível, e por isso que ele consegue dominar. Enquanto que as garotas elas entram ali para estarem em um outro nível em relação a essas vítimas, Sim. que são os homens que vivem dentro das leis. Mas quando elas encontram esse outro cara que está acima delas no sentido da transgressão, a transgressão tem um poder de atração também, né? O filme começa com isso, com a Sandrine olhando a Nathalie nua num palco. Ela fala que nunca teria coragem de fazer aquilo, embora ela tivesse vontade de estar naquele lugar, mas ela nunca teria coragem. A Nathalie, para ela, naquele momento, a Nathalie representa a transgressão para ela, né? Então elas vão indo nesse caminho, assim. E logo depois a Nathalie faz a Sandrine transgredir também, primeiro se exibindo dela e depois se exibindo do público em geral, de uma maneira discreta, escondida, secreta. E a Nathalie conhece o Christophe, que já está em outro nível de transgressão, de libertinagem, Sim. e que é quem acaba dominando a Nathalie. E armando o jogo do poder dentro da empresa, né? E como que tu situa esse filme na filmografia dele, assim? Tu vê o Brissot como um cineasta desse tema, da sexualidade? Ou ele tem temas mais amplos e ele retorna à sexualidade nesse filme? Pois eu acho que o erotismo talvez não atravesse toda a filmografia dele, mas eu acho que o que atravessa a filmografia dele, pensando em contraposição a essa vida regrada, é essa violência que pode explodir a qualquer momento e que pode desestruturar uma vida, assim, né? Acho que nesse sentido isso tá praticamente desde o início. O Thiago estava falando que viu a vida como ela é, assim. E o mundo do trabalho, o mundo do escritório, das regras colocadas ali como alguma coisa que pode se desviar em relação a essas regras, coloca em risco a estrutura da coisa, assim. E o A Vida Como Ela É o primeiro longa do Brissot, né? Eu acho que interessa ao Brissot essa violência que está sempre latente, que pode colocar as instituições humanas em risco, assim, né? E talvez principalmente nesses filmes que são considerados a trilogia do erotismo dele, né? Começando com Coisas Secretas, Os Anjos Exterminadores e o A Aventura. Eu acho que interessa ao Brissot, junto com essa explosão que é o erotismo, todo tipo de abertura que é possível pensar em relação à realidade em que a gente vive, assim, né? Acho que não é por acaso que o mundo
dos fantasmas e de anjos e Sim. sobrenaturais acabam compondo esse mundo em que o erotismo faz A parte. gente não pro mencionou, Brissot, mas tem né? essa figura fantasmática que aparece em alguns planos do filme, geralmente com uma ave, E um no- véu É. grande por cima. Sim. parece a morte, assim, né? Alguma coisa relacionada a Uma Que é coisa- quase como se fosse um fantasma da Natalina. É interpretado pela mesma atriz, que é a Coralie Revel, né? Não consegui perceber isso, mas essa é uma informação. É a mesma atriz. Eu percebi mais na cena do final, quando ela mata o Christophe, né? Que é tipo... Ali dá pra ver bem que é ela, né? Naquele momento aparece, até tu, sei lá, eu não conseguia interpretar exatamente o que acontece naquela cena em que ela mata ele e vem a figura, e eles já estavam numa conversa meio que sobre, né, quando ele tá morrendo, de tipo, se tu se matar, Eu não vou te contar. eu vou ter que te aturar e... Isso ele falando pra Natalina. eu, o diabo e quem mais estiver lá vai ter que te aturar pra toda a eternidade, não se mata, assim, né? Tipo, e daí aparece essa figura ali, né? Eu até... É uma figura que tá desde o início do filme, Desde né? os primeiros desde planos. o Primeiro primeiro plano. Tá lá. Eu até não sei se tu tem alguma informação, sei lá, porque eu tava conversando com o Eloá quando a gente viu o filme e a gente ficou tipo, será que é alguma figura mitológica, tem alguma coisa assim? Pois é, chegou acho em que dá pra contato com isso? reconhecer, talvez, figuras parecidas na cultura egípcia, assim, né? Mas eu não... Não tem nenhuma assim que tu Eu reconheça. tinha interesse durante a pesquisa em entrar um pouco mais por aí, assim. Uhum. Não delimitei muito bem Sim. qual a referência Sim. que pode estar em jogo aí. Eu lido mais pensando essa figura como ao mesmo tempo em que tu tem o mundo do trabalho, pensando nesse filme particularmente, tu tem o mundo do trabalho, tu tem a colocação em risco dessa ordenação do mundo do trabalho através do erotismo. O erotismo e o gozo coloca esse mundo em risco, e tu tem e esse mundo do trabalho seria o mundo profano, e tu tem o mundo sagrado, que é algo que está além desse mundo profano, né? E que o erotismo poderia ser considerado como uma parte do mundo sagrado, ou um caminho para o mundo sagrado também, mas algo que extrapola essa racionalidade do mundo profano e do trabalho, né? Então eu penso que essas coisas se compõem um pouco nesse sentido, assim, nesse filme, né? Tu vai galgando camadas, assim, até o ponto em que, por exemplo, Christophe não é exatamente que ele seja insensível à possibilidade de uma transgressão da realidade dele. Na verdade, quando o pai morre, tem aquela orgia depois do casamento dele com a Sandrine. O que acontece? Ele dispensa a Sandrine, mas a gente vai em caminho a uma união erótica dele com a irmã. A gente não falou disso, né? Mas E ele isso tem- também é um interdito, né? Sim. Na nossa realidade. O incesto é um interdito que sustenta a nossa realidade para trabalhar. Quer dizer, sei lá, pensando com o Bataille, o incesto é uma coisa que... O interdito do incesto, ele é fundamental para que a gente, dentro da família, não desestruture a nossa sociedade do trabalho, né? Então, quer dizer, e quando eles vão ter o encontro erótico, incestuoso, ele fala para Charlotte que eles vão adentrar o mundo dos faraós, dos príncipes e dos deuses. Então, ele ainda quer chegar em um outro nível através dessa transgressão, né? Eu acho incrível como o Brissot consegue trabalhar quase num filme que é em alguma medida Hitchcockiano, ou às vezes melodramático mesmo, questões como essa, assim, e que talvez tu só venha a mapear o que está em jogo, enfim, com o tempo, assim, né? Até porque o filme é muito rápido também. A exposição com que ele faz as coisas, que é mostrar a Sandrine, olhando a Nathalie, a Sandrine com desejo de ser, com vontade de ser a Nathalie,
e logo em seguida elas estão em casa e a Sandrine já está se masturbando na frente da Nathalie, alcançando uma experiência que ela nunca tinha cogitado ser capaz de vivenciar. E um pouco depois elas percebendo que elas não vão conseguir viver satisfatoriamente arranjando qualquer empreguinho, não, elas querem subir na escala social. Enfim, o filme é muito rápido, assim. Sim. E eu acho genial da parte do Brissot conseguir trabalhar todos esses temas, que vai desde o mundo do trabalho, a família, a sacralidade, aos tabus sociais, tudo isso dentro de um filme que é narrativo. Ele não está te colocando isso de um modo muito explícito, assim, né? É uma trajetória de personagens, assim. E não só isso, não só dramaturgicamente, mas de mise-en-scène, de cor, de ambiência, assim, não sei, acho interessante, assim. Mas como fica uma suposta ambiguidade do Brissot apostar numa forma de um filme narrativo Hitchcockiano, como se fosse um filme dos anos 50 de suspense, para tratar da transgressão, justamente, de algo que talvez vá além da forma ou que exploda as coisas, assim. Então, acho que tem uma coisa que é interessante no Brissot, junto com isso de apostar numa dramaturgia clássica, numa decupagem clássica, assim, né, de cinema de montagem invisível e tal, só que não é tão invisível no Brissot por conta das capacidades orçamentárias e de produção dele. Isso é um ponto. Acho que junto com essa escolha de se aproximar de uma dramaturgia clássica, mas ao mesmo tempo ele não ter a capacidade de fazer um filme Hitchcockiano porque os meios são escassos. E ele apostar no erotismo, e que não é só um erotismo enviesado. Ele filma longos planos de masturbação. E aí no Coisas Secretas é até um pouco menos do que a gente vê em Os Anjos Exterminadores e A Aventura, por exemplo. Mas eu acho que tem aí, não é exatamente um equilíbrio, mas é uma tensão que me interessa bastante, que é entre essa coisa da racionalidade, da construção dramatúrgica, narrativa do filme, junto com essa explosão que é de tu estar filmando por, sei lá, 3 minutos que seja, talvez mais, uma garota se masturbando. Assim. Que é uma eternidade. Sim, que é uma eternidade e com um tratamento de som e visual muito pouco, assim, né? Mas aí você tem que achar que... Você tem que acreditar também nessa imagem da garota se masturbando, assim, né? Porque da mesma forma que as personagens são manipuladas o tempo inteiro do filme... Sim. O quanto isso não é uma pura manipulação. Sim, assim, acho que essa mais tensão... visível que seja, sei lá, né? Essa tensão que é interessante, assim, de o que é uma explosão do corpo ali, que talvez a gente possa ver, mas o que é mentira, o que é encenação, que é justamente o que elas fazem o tempo inteiro, que é encenar o prazer, encenar o gozo, né? É isso que está em jogo tanto na narrativa do filme, quanto até metalinguisticamente na própria feitura do filme. Assim, sim, né? Mas o perigo está no momento em que tu perde o controle e não consegue mais encenar, né? Que é tu se apaixonar pelo Christophe e ficar à mercê disso, né? E perder o jogo, né? Sim. E que tá também no Anjos Exterminadores. Que é o que vem muito em seguida a fundo nisso, mas é sobre um diretor de cinema fazendo um filme, tipo esses filmes do Bressot, com atrizes que estão lá para realmente se masturbar e encontrarem um interdito cuja produção fracassa justamente por conta disso, por perder o controle. Né? Então tu tem essa coisa que o Brissot contrapõe muito bem, eu acho, no Coisas Secretas, que é o mundo da racionalidade do trabalho e o mundo do desejo, do gozo e da perdição, da embriaguez. É um pouco o que ele está fazendo com relação ao filme dele, assim,
que é de tu ter uma produção muito precisa, de planos que são diretos, tu não tá filmando qualquer coisa porque tu quer filmar, não. Cada plano é um plano, então é muito racional, mas ao mesmo tempo tu tá trabalhando com uma coisa que é da vibração do corpo, assim, e tu não sabe muito bem onde que aquilo vai dar e nem o que vai acontecer com as atrizes e tal, e que é o que se transforma um pouco no mote dos Anjos Exterminadores, né? Que é essa dificuldade de fazer esse filme sobre erotismo, né? E na parte da fofoca, é esse o filme em que o Brissot virou um condenado perante a lei? O Brissot foi acusado depois do Coisas Secretas. Sim. E que... Eu não acompanhei, não tive interesse em saber exatamente o que estava em jogo exatamente. Eu sei que foi depois do Coisas Secretas porque o Brissot tinha esse trabalho de fazer os encontros com as atrizes, um pouco como é mostrado nos Anjos Exterminadores, que é de filmar as atrizes se masturbando. Assim. Uma dessas atrizes que a princípio tinha sido escolhida para Coisas Secretas não foi, que é a que faria o papel da Sandrine. E foi ela que parece que primeiro processou ele. Tu gostou do filme? Então, cara, eu não sei se eu vou conseguir me alongar muito, mas eu tenho um pouco de dificuldade com o Brissot. Esse foi o 4º filme que eu vi dele e não bate pra mim. Existe algo na imagem dele que me parece artificial demais. Assim, a luz é muito montada, os atores parecem muito escalados com relação ao físico deles. Uhum. O decor, a direção de arte é muito ligada a uma referência a talvez a pintura neoclássica ou barroca. Existe na fala dos personagens também muita citação de dramaturgia clássica, de Shakespeare, né? Uhum. Então tem todo um investimento no que seria o artifício que me distancia um pouco, porque não é exatamente o tipo de cinema que me atrai. Mas ao mesmo tempo eu gosto de Hitchcock, por exemplo, que seria também um cinema do artifício, Sim. né? Uhum. Só que pro Hitchcock, por algum motivo, para mim tem uma organicidade ali. Eu consigo entrar no universo artificial que o Hitchcock constrói. E no caso do Brissot eu tenho um pouco de dificuldade, assim. Eu não consigo comprar muito bem o universo que ele constrói, assim. E tu falou um pouco da precariedade que pode ter na produção, às vezes, e tal. Às vezes eu sinto um pouco isso, mas também não sei se é só isso. Talvez seja um pouco do próprio conceito do filme. Essa exploração da sexualidade, tu fala dessa tensão entre o racional e o irracional, mas para mim talvez o racional pese demais, às vezes. Assim. Eu acho que essa artificialidade, para mim, na minha experiência, eu acho que ela potencializa o irracional que tem no filme. Eu acho que, para mim, eu vejo o erotismo acontecendo justamente porque tem esse verniz, essa coisa que eu vejo do artifício, que não tô chegando na carne. Tá sempre distante. Eu acho que eu vinha no ônibus pensando numa coisa. A gente conversou sobre o filme do Bresson uns dias atrás, e eu me lembro de não do filme, não em relação ao filme do Bresson exatamente, mas de uma nota dele no discurso sobre cinematógrafo, em que ele fala sobre o movimento. E ele fala sobre como ele despreza os filmes que querem passar uma impressão de movimento, só que daí carregam de movimento. E ele fala que o movimento ele aparece com a supressão do movimento. E eu acho que o Brissot tem um pouco disso, assim, nesse trabalho de artificialismo
e de carregar tanto nas falas mesmo, na luz, na coreografia, o que é esse ápice do gozo. Não é o gozo ali, né? Não é, sei lá, a gente gozando. Sim. É uma coreografia, Sim. é uma figura. Mas eu acho que essa figura e esse limite que ele dá para a violência é que talvez nos permita, pelo menos para mim, que me permite sentir um pouco que seja essa violência mesmo. Uhum. É mais uma potência do que um ato. Assim, entende? E eu valorizo essa coragem do Brissot de transformar a violência numa potência, recolher a violência, transformar em imagem mesmo, em uma coisa que é uma figura, que não é simplesmente gozar filmando, não, é não gozar filmando, é pensar filmando, pensar, enfim, sei lá, como é que vai ser a elaboração dessa imagem. Eu acho que, como tu falou, isso é a ser valorizado mesmo, mas ao mesmo tempo eu passo bastante pelo que o Luciano colocou, assim, para mim também é difícil quebrar uma distância com o filme, né? E é isso, óbvio que o filme não está querendo esconder certa artificialidade, acho que, né, longe disso, mas eu acho que talvez os momentos em que até eu consiga me envolver mais, e daí talvez por isso que eu goste mais, por exemplo, do Aventura do que desse filme, onde isso foge daí de verdade, que seria talvez uma coisa mais sobrenatural, sei lá. Por exemplo, no Aventura tem uma coisa mais... Acho que, sei lá, a filosofia vai além do filme, assim, tem muito mais mistério, assim, no que se sabe. E a imagem vai além da filosofia do filme, talvez. Eu acho que sim. E nesse filme, pra mim, sobra mais racionalidade, assim. Eu não consigo ver tanto a coisa do fugir, do êxtase, assim, sei lá. Acho que sim, e uma coisa... Tem muito controle, assim. E uma coisa para se notar em relação a essa comparação que tu faz é que o Coisas Secretas ele é um filme muito mais acelerado dramaturgicamente do que o A Aventura. Sim, o Aventura tem muitos mais planos longos, E é uma história em que talvez menor. essa coisa do fugir, da racionalidade, apareça dentro do plano. Também, Aqui tu tem alguns planos longos, principalmente os de masturbação, né? Mas são menos. Eu acho que o Coisas Secretas é um pouco mais funcional, digamos, narrativamente, dramaturgicamente, do que o Aventura. Eles têm uma dramaturgia diferente, né? Aqui ele tem muito mais espaço para o pensar durante a cena, digamos, né? Para coisas menos resolvidas, pelo que eu me lembro, assim, né? Para diálogos, assim, que não tem tantas certezas quanto nesse filme. Eu acho que esse filme tem mais certezas. Sim, no que eu também acho. Esse filme parece muito mais de trama, muito mais de coisas acontecendo. Sim. O Christoph é um vilão, sabe? Sim. Ele é um chefão a ser De certa derrotado, forma, de certa né? forma, Sim. E tem mais jogo de manipulação entre os personagens e menos envolvimento delas ali, né? Não sei. É isso, então? É isso. É isso. Considerações finais, alguma coisa? Quero agradecer muito ao André pela sua participação no podcast por não. Pelo serviço prestado. Não. 2 anos e meio. Não me coloca assim como se eu fosse alguém de fora. Agora tu vai assinar a Agora. rescisão. Vai assinar a rescisão não. agora do teu contrato. A gente tem aqui tudo que você fez de bêbado depois dos podcasts. Ótimo. Que a gente não pode revelar. Se você sair da não, que bom linha. que não tá filmado, né? E acho que só para reforçar, assim, quem se interessou pelo cinema do Brissot, tem essa edição da Foco, revista Foco, que é dedicada ao Brissot, tem texto do André, editada pelo Bruno. Texto muito ruim, meu. Tem textos falando sobre cada filme da filmografia dele, textos falando de maneira geral sobre o cinema do Brissot. Sim. E vale a pena conferir. Sim, a Foco é legal de conferir a qualquer momento, assim. É um trabalho meio bizarro, fora do comum, e,
enfim, vale a pena pela maluquice da coisa que é, assim, fora os textos bons que são postados. Com relação à minha saída do podcast, já que tu tá me colocando nessa posição de agradecimento e tal, né? Não sei, cara, assim, minha saída é por motivos bem pessoais, mas queria fazer uma última palavra, assim, de valorização sei lá, do que é a coisa aqui, assim, de como é legal e proveitoso o exercício de conversar, sei lá, e de se forçar a conversar também, porque tem a coisa, o podcast eu acho que se colocou como um exercício de conversar sobre filmes, não só sobre filmes que a gente a princípio valorize, assim, né, mas de ser um tiro no escuro muitas vezes, assim, isso acho que é um dos valores, assim, dessa conversa de se forçar a conversar sobre coisas que estão fora um pouco do universo da cinefilia, estão às vezes um pouco mais no universo do circuito comercial, mas enfim, de se colocar, de colocar o próprio gosto em questão, e colocar os próprios critérios em questão, assim, isso é legal, assim, então acho que o agradecimento não tem que ser para mim, assim, acho que o agradecimento é ao contrário, assim, acho que é legal o espaço e tal. E a gente vai tentar te convidar para alguns programas quando rolar, se puder aparecer, a gente sempre será sempre bem-vindo. A gente vai tocar o podcast eu, Vitor e o Luciano enquanto isso, sem um quarto integrante em mente, mas com convidados de vez em quando, sempre quando rolar. E é isso. Obrigado por nos ouvirem. Obrigado de novo, André, por participar de todos esses programas. Tá, vamos fumar um cigarro. Sim. Esse foi mais um episódio do A Conversação.